Leilão do Tecon Santos 10 é o tema que tem mobilizado o setor aí nos últimos meses e eu queria saber se é possível fazer com que o Tecon Santos 10 seja viável ainda esse ano. A gente teve algumas idas e vindas, nota da Casa Civil, também recomendação do próprio Ministério de Portos e Aeroportos, do governo, mas eu queria saber se diante de tudo isso é possível realizar ainda esse ano? É sim. Bom, o Tecon 10 é uma área do Porto de Santos, 650 mil metros, que pretende dobrar a capacidade para a movimentação de contêineres. Nós estamos há 14 anos estudando o melhor formato jurídico e econômico. Isso já passou por todos os órgãos. Então já passou da hora de realizarmos o leilão. Várias empresas nacionais e internacionais já manifestaram interesse. Nós já esgotamos os estudos para a modelagem, então agora é a decisão política, né? O ministro está aguardando apenas e tão somente uma orientação de governo que possivelmente ficará para depois das eleições. Então, deverá acontecer este ano ainda. Até porque, todos sabem, o Porto de Santos cresce em média 10% ao ano para todas as cargas. E a nossa economia, na medida que a gente reduz o desemprego e aumenta o crescimento da economia, do PIB, nós importamos mais produtos industrializados. Nós não temos mais tempo a perder. O Porto precisa desse terminal. Então acontecerá esse ano, logo após as eleições. Caso o leilão não seja realizado ainda esse ano, seja postergado para o próximo ano, o quanto isso afeta a operação do Porto de Santos? Esse tema saturação acontece nos últimos 30 anos. O mercado é mercado em qualquer local do mundo. Então, se você consultar um operador, ele vai dizer, Porto vai parar, daqui a 2 anos a gente não tem mais espaço, mas há 30 anos o Porto vem crescendo em média 10% ao ano. É claro que o ideal é que nós tenhamos planejamento, que é o que nós tentamos impor nesses últimos 3 anos à frente do Porto de Santos. O que nós pretendemos é projetar o Porto do futuro. Por isso, 12,5 bilhões de reais em obra. É o maior investimento de infraestrutura do Porto de Santos, da história do Porto de Santos, feito pelo governo federal, nessa gestão, justamente para projetarmos o Porto pensando 25 anos à frente. Falando do Tecon Santos 10, voltando sobre esse imbróglio, né, que acabou trazendo aí algumas rusgas que fizeram com que fosse adiado algumas vezes esse leilão. A gente teve esse imbróglio, né, justamente por conta da participação de alguns players, os atuais incumbentes que têm interesse e já operam no Porto de Santos e também os armadores, né, as companhias ali de navegação. Eu queria entender qual que é a sua opinião sobre a participação desses players, como deve ser feito, na sua avaliação, essa licitação? Eu sou a favor da modelagem já amplamente debatida, que proíbe a participação dos atuais operadores de contêineres do Porto de Santos. Explico. Porto de Santos tem 3 grandes empresas que movimentam contêineres: a Santos Brasil, a BATP e a DP World. A capacidade do porto gira em torno de 6 milhões de contêineres ano. Esse terminal Tecon 10, só ele vai ampliar em perto de 4 milhões de contêineres. Praticamente eu estou dobrando a capacidade. Portanto, se qualquer um desses 3 for o vencedor, se pudessem participar, nós teríamos a concentração. É óbvio, é matemática. Então, com base nesses dados, a ANTAQ, que é a agência reguladora, o Tribunal de Contas, Ministério de Portos, Secretaria Nacional de Portos, o Porto de Santos, ofereceu um modelo para que esses players participem na segunda fase. Ou seja, se não recebermos proposta de outros players, para incentivarmos novos entrantes, nacionais inclusive no Porto de Santos, eles poderiam participar da segunda fase. Agora, esse é um grande problema no país. Quando o mercado não concorda com uma modelagem, ele utiliza os mecanismos que nós fomos criando ao longo dos anos, e são vários, dezenas de mesas, para decidirmos aquilo que é óbvio, o que demanda 14 anos. Ele utiliza dessa infraestrutura para obstar a implementação da própria infraestrutura, que é reclamada pelo mercado. A letargia do Estado, que é provocada em especial pelo mercado quando não tem os seus interesses atendidos. É essa quadra histórica que o Brasil precisa superar, para que a gente tenha mais agilidade, mais eficiência e efetivamente
esse modelo saia do papel. Até porque, veja, nós temos ainda o judiciário para que seja acionado. Não existe 1 metro quadrado no Porto de Santos que não seja objeto de discussão judicial. E o judiciário poderá corrigir eventuais distorções.